Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire do Instagram Meire na Web. Hoje eu convidei uma profissional da área de turismo para vir aqui conversar com a gente sobre um tema, sobre uma cidade que é muito conhecida lá no Ceará, a minha terra natal. Nós hoje vamos falar da Praia de Canoa Quebrada. É uma praia que ela se popularizou muito na década de 70. Então hoje a nossa convidada vai vir aqui bater um papo com a gente e contar a história, falar um pouco da história de Aracati, que é a cidade que tem tamanha importância histórica no Ceará, onde está localizada a Praia de Canoa Quebrada. Eu já vou falar um pouco da minha convidada de hoje. É Elcine Falcão, é graduada em turismo pela Universidade de Fortaleza, graduada em hotelaria pela IFCE, gastronomia pela FATESE, guia de turismo pela Escola Técnica Federal do Ceará, membro do Conselho de Turismo do município de Aracati e integrante do grupo de pesquisa Hospitalidade e Lazer. E também professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. O meu maior prazer de convidar a Elcine Falcão, porque nós trabalhamos juntas na época em que eu também fui guia de turismo no Ceará, eu já comentei aqui no meu canal durante muitos anos, e a Elcine era colega de trabalho daquela época. Então é muito bom eu encontrá-la agora com todo esse currículo, com todo esse conhecimento, e vai ser muito especial tê-la aqui comigo falando sobre a história de Aracati e a Praia de Canoa Quebrada. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que prazer tê-la você aqui no Meire da Web. Eu que agradeço pelo convite, Meire, muito obrigada. Já agradeço a atenção de todos os presentes. Um prazer estar aqui com vocês. Eu comentei aqui com o pessoal, Elcine, que a gente se conhece daquela época do turismo, né? Assim, isso. Daquela época, eu trabalhava numa agência, eu acho que você trabalhava numa outra agência, mas a gente sempre se encontrava, né? Quando acontecia assim, os encontros de guia, ou até mesmo aquele encontro, aquele momento em que os guias se reuniam para a gente trocar ideia, às vezes até para fazer uma refeição junta, né? Enquanto os turistas desfrutavam das praias, a gente ficava sempre ali reunido, aguardando, né, a hora de ajudar e tal. Então é um prazer muito grande tê-la aqui no Meire na Web. Como eu comentei com você antes, as minhas lives eu gosto de trazer pessoas assim que tragam um conhecimento, uma história, alguma coisa que possa trazer tanto para ensinar para mim algumas coisas, para que eu possa também aprender mais com esse conhecimento, como também para as pessoas que me seguem aqui, tá? Os friends, os amigos, tem gente do Brasil, tem gente aqui de Atlanta e tem gente de outras partes do mundo também. Então, seja bem-vinda, vai ser um bate-papo, assim, bem gostoso. A gente vai conversar e eu já fiz aqui uma pequena apresentação. Eu sei que o teu currículo, ele é assim, grandioso, tá? Mas eu quis assim colocar algumas coisas que eu achei bem relevante com relação à ligação ao turismo. Então, atualmente, você está trabalhando em que setor do turismo? Eu trabalho no setor da hospitalidade, relacionado à docência, a formação de profissionais na área da hotelaria, guiamento e eventos. Então, eu trabalhei como guia de turismo naquela época que nós nos conhecemos, que foi uma época maravilhosa, não é? Eu cheguei ainda a permanecer no setor do turismo receptivo durante quase 20 anos, Meire. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. E me senti sempre muito atraída pela docência. Então, eu sempre fiz um paralelo, porque eu acredito que o conhecimento ele faz parte da nossa vida e seja qual for a nossa atividade, ela não é um fim, no meu entendimento, mas é um meio para você galgar outros patamares. E eu sempre entendi que o setor do receptivo me oportunizava naquele momento possibilidades para desenvolver a minha trajetória na área da docência, até porque se nós pararmos para pensar, o ônibus é um ambiente de ensino e aprendizagem, não é verdade? Isso, concordo.
Então, com base nesse sentimento, nessa atratividade pelo ensino e aprendizagem, eu trilhei a área acadêmica e depois, realmente, de quase 20 anos guiando, eu dei continuidade a esse ensino e a essa aprendizagem dentro da sala de aula. E, assim, tenho sido muito privilegiada por atualmente estar colaborando com o setor público, no caso, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, onde eu fui aluna. Então, para mim, é um orgulho, assim, muito especial ter sentado no banco como aluna e hoje colaborar como profissional na formação de novos profissionais. Eu quero, assim, te parabenizar, porque durante esses 20 anos, você investiu nessa parte da docência, de ajudar. E naquela época, a gente já percebia que existia uma necessidade muito grande, porque o Ceará tem um potencial turístico maravilhoso, mas necessitaria não só de infraestrutura, mas também de preparar as pessoas para trabalharem no turismo, naquela área. Então, quando você fala que você ficou 20 anos, né, como é que se diz, idealizando tudo isso, fazendo isso, enquanto isso eu estava aqui nos Estados Unidos, eu já não estava mais no Ceará, mas eu sempre acompanhei, mesmo à distância, assim, tudo que foi se desenvolvendo, e eu vejo que hoje, além da infraestrutura, o Ceará tem bons profissionais, a hotelaria melhorou bastante, a parte de infraestrutura de restaurantes. Então, assim, parabéns, tá, por você ter aceitado fazer parte, né, desse time de querer organizar essa parte turística e hoje está na sala de aula orientando essas pessoas que vão depois, né, serem recebidos, né, vão chegar no Ceará e vão serem recebidos por os teus alunos, pelas pessoas que você preparou. Então, estou muito orgulhosa de você, tá? Muito bom te ver depois desse tempo todo, saber que você ficou aí firme e forte, enfrentando todas as dificuldades e fazendo o turismo do Ceará melhorar cada vez mais. Então, vamos lá. Eu já comentei um pouquinho a respeito dos teus cursos, do teu envolvimento. À medida que a gente for conversando, se quiser citar alguma coisa, você pode ficar à vontade. Tá? O pessoal, aproveitem aí para avisar os amigos que querem saber mais sobre Canoa Quebrada e um pouco da história de Aracati. Bom, Elcine, vamos conversar um pouquinho sobre Aracati, porque a gente não pode falar de Canoa Quebrada sem citar um pouco a importância da história da cidade de Aracati. Então, qual é a importância da cidade de Aracati no litoral leste do Ceará? O que é que você tem para dizer a respeito disso? Bem, eu diria que o Aracati ele tem uma importância histórica. Eu acho que isso é forte. Porque quando a gente fala de importância, a gente pode, às vezes, atrelar a importância ao tempo atual, ao tempo moderno, mas não é o caso apenas quando citamos o tema Aracati. O Aracati ele já se tornou importante do século XVII, né? O Aracati ele teve uma importância econômica muito forte para o desenvolvimento do estado do Ceará, até porque, embora eu não seja historiadora, mas como guia de turismo, a gente é um pouco de tudo, né, Meire? É verdade. É um pouco de tudo. A gente sabe que cidades em séculos passados que tinham uma posição portuária eram cidades ricas, eram cidades de grande concentração econômica. E isso fez parte da história do Aracati. Então, não é à toa, não é por acaso que de lá para cá, você, ao adentrar a cidade hoje do Aracati, você realmente é tomado de um impacto positivo pelo que ficou dessa importância em que há uma continuidade, certo? Tanto é que em 2001, Aracati foi tombada como patrimônio histórico do IPHAN. Isso é um dado importantíssimo para nós termos um entendimento de que Aracati não é só litoral, não é só mar e sol. Aracati é tudo isso e muito mais. É patrimônio, é museu, é história, é paisagem urbana, não apenas paisagem natural, é paisagem urbana, certo? E Aracati se posiciona hoje como uma pérola na costa leste do estado do Ceará, em diversos aspectos, porque a economia do município é muito importante ainda
E, em especial, a gente pode trazer nesse momento o enfoque para o turismo, já que os dados mostram que todos os grandes investimentos do Ministério do Turismo, década de 90, em especial, quando o nosso turismo ele realmente tem um boom, como a gente chama, né? Através do Programa de Desenvolvimento do Turismo, do Prodetur e outros investimentos importantíssimos, a gente percebe o quê? Que o Aracati sempre esteve na vitrine, sempre se posicionou como uma pérola. E devido a muitos investimentos que, graças a Deus, foram feitos, hoje, quer dizer, eu comecei a guiar em 1993, certo? E mesma hoje, época, na mesma época que eu, mesmo ano. Exatamente. Eu lembro muito de momentos nossos na praia, né? Eu lembro muito disso, cercados de turista. Isso. Então, quer dizer, de 1993 para cá, tudo melhorou. Nós vamos dizer que tudo está 100%, evidentemente 100% é impossível. Mas tudo melhorou, eu estou falando em aspecto do que era e que passou a ser, a partir de infraestrutura. Hoje, mesmo Aracati, continuando a 150 quilômetros da capital Fortaleza, o deslocamento é muito mais tranquilo, com a duplicação da CE 040. As atrações no percurso fazem com que o visitante ele tenha muitas opções no que nós chamamos de ambientes de parada, de stop, em que ele para não somente para suprir uma necessidade de ir no banheiro, de beber uma água, mas ele tem o prazer de, em cada município desse percurso, ele ter uma potencialidade que o atrai enquanto turista. Nós podemos dizer que ele sai da capital para um deslocamento que não é estressante, não, ele é prazeroso. Maravilha saber disso, né? Isso aí é muito legal, porque quando você fala assim de você se deslocar da capital, um turista que vem para a capital, e aí ele tem que se deslocar numa manhã para visitar um local e tem que se deslocar por 150 quilômetros, né? Quase, vamos dizer assim, quase 2 horas, 1h30 de viagem. Então, se tem esse percurso que você está falando, então realmente passa a ser prazeroso. E assim, e Aracati, eu acho que assim, você chegar em Aracati, aqueles prédios, ali tudo cheira muito história, não é? Então, assim, é legal você ter essas duas coisas. Mas pode continuar. Vamos lá. Com certeza. Então, eu lembro bem que há décadas passadas, a gente tinha muito que convencer, às vezes, o turista a suportar 150 quilômetros. A gente tinha que convencer. Isso, verdade. Não é? Hoje em dia, nós já temos vários argumentos que o convencem muito mais fácil, Meire. Muito mais fácil, porque você sai da capital, você já está entrando no município de Aquiraz, onde você tem praias maravilhosas, você tem parque, tem Porto das Dunas, você tem centro de rendeiras, você tem o artesanato autêntico do Ceará, na própria CE 040. Então, isso é uma atração. A mídia informa o visitante disso, então ele já sabe que isso existe. Você sai de Aquiraz, você já vai entrando ali em Pintoretama, por que não degustar um caldo de cana? Parar em um local rústico, uma casa que você vê uma diversidade de doces da cultura do Ceará. Isso é muito gostoso, isso é muito apetitoso. Muito lindo, As tapioqueiras, né? Você vê fazer as tapiocas. Então, isso é muito legal. É uma coisa que ela sai fora de todos os livros, né, Alcine? Assim, exatamente. Tanto para qualquer tipo de pessoa, assim. Tanto o adulto quanto para as crianças, para aprenderem, né? Porque muitas coisas a gente só vê nos livros ou alguém que comenta. Você vê isso em loco, indo conhecer uma cidade, indo visitar uma praia, é simplesmente maravilhoso. Estou adorando esse papo. E quer dizer, e não para por aí. Você passa já de Pindoretama, você já cai em Cascavel. Nossa, a terra do barro, a terra do artesanato, com feiras maravilhosas, inclusive estudos hoje, teses de doutorado, que trabalham a gastronomia desses municípios, que trabalham o artesanato desses municípios. Então,
nesses ambientes se gera renda, se gera alegria, se gera envolvimento turístico e se gera também muita ciência. A gente precisa, né, também tocar nesse ponto que é muito importante. E depois de Cascavel, olha a pérola que nós encontramos, Beberibe, com as suas areias coloridas, os seus labirintos de cores, aquele mar maravilhoso, que já é outra riqueza da Costa Leste, né? Muito conhecida, não somente Morro Branco, Praia das Fontes, porque são muitas praias que passam por esses municípios, né? Nós estamos citando o nome do município, mas dentro do município é importante que cada visitante saiba que há várias praias, certo? Então ele pode aí não fazer apenas em 2 horas, ele pode tirar um dia de lazer e entretenimento ao visitar todos esses lugares da Costa Leste até chegar no Aracati. Na parte do litoral, isso. No litoral, exatamente, leste até chegar no Aracati. E depois de Beberibe, você tem o riquíssimo município de Fortim, banhado pelo famoso Rio Jaguaribe, que é o Nilo do Ceará. Isso. São mais de 500 quilômetros de extensão de rio, uma preciosidade, onde você pode tomar um banho à margem do rio, ainda encontrando aquela água assim quente no meio das dunas. Nossa, é apaixonante. É apaixonante. E até em seguida você começar a ver as dunas, os coqueirais, ainda o Rio Jaguaribe, porque você passa sobre o Rio Jaguaribe, exatamente já dentro do município de Aracati, que não podemos deixar de dizer, hoje você tem o acesso não somente pelo aeroporto Pinto Martins de Fortaleza, mas nós já fomos premiados aqui no Aracati com o aeroporto Dragão do Mar. Que hoje Nossa, que legal! É tudo muito novo isso aí para mim. Muito bom saber disso, uma excelente informação, né? Se tem aeroporto, as distâncias ficam mais curtas. Com certeza. Inclusive, essa semana, eu estive no aeroporto fazendo uma visita junto com os meus alunos da área de turismo. Fomos muito bem recebidos. E é importante você perceber que isso faz parte de um Aracati que foi importante no passado e continua sendo importante no presente. É esse o foco, né? Que nós estamos trazendo aqui. E o visitante, ele não precisa se limitar a entrar no município somente pelo Portão Fortaleza. O portão de embarque e desembarque no próprio município de Aracati está aberto, com voos semanais. Então, isso facilita muito a vida do turista. Muito legal saber disso. Olha aí, pessoal, tá uma excelente informação para quem quer conhecer o litoral do Ceará. Nós estamos falando do litoral leste. E aí, a Elcine já explicou aí, falou um pouco do roteiro, né? De você sair de Fortaleza até chegar, antes de chegar na praia de Canoa Quebrada, você tem como conhecer todos esses municípios, cada um com as suas praias, com o seu litoral definido. Então, uma excelente informação. Agora, vamos conversar um pouco sobre Canoa? Vamos falar um pouco sobre Canoa? Então, quando a gente fala em Aracati, a gente sabe da história, né? Sabe, Aracati também tornou-se muito conhecida por muitas festas. Uma festa popular que acontece em Aracati é o Carnaval. Mas quando a gente fala de Aracati, a gente lembra também do litoral. Então, assim, tem a praia de Canoa Quebrada. A praia de Canoa, ela tornou-se conhecida mundialmente na década de 70. Então, você pode começar assim, a falar um pouco dessa história de Canoa. Eu considero, sabe, Elcine, uma das praias mais bonitas do Brasil, na minha opinião. Canoa Quebrada, para mim, Meire, é uma das praias mais bonitas do Brasil. E ela é linda em vários aspectos. Então, assim, vamos falar sobre Canoa. Você quer começar a explicar para o pessoal sobre o porquê o nome Canoa Quebrada e depois a gente segue porque ela tornou-se bastante conhecida? Você pode ver aí como você quer explicar para as pessoas. Vamos lá. Hoje, a internet ela é um veículo muito forte de informação. E você, ao procurar esse tipo de informação, por exemplo, na internet, é interessante porque aparecem várias informações, não somente uma, não é? E a gente sabe que muito da história de um lugar
paralelo a alguns registros históricos, e às vezes até na ausência de registro histórico, se dá de forma oral, ou seja, passada de pai para filho. De muitas histórias que nós contamos, às vezes por não estarem registradas em livros, realmente a gente aprende com a comunidade, a gente aprende com as pessoas daquele lugar, que são pessoas importantíssimas, são celebridades, porque ninguém é mais importante do que o morador, não é verdade? Isso. E em relação a esse tópico específico, é muito conhecido um conto, né? Eu vou chamar assim, um conto, de que pela presença do português colonizador, que nós sabemos que marcou a história do nosso Ceará, e no caso específico aqui de Aracati, não é à toa a quantidade de azulejos na Rua Grande, o traçado português, a presença do barroco, né? Porque realmente ali tem uma colonização muito forte. Estes que no século XVII chegavam à margem, ao litoral, eles realmente, alguns se deparavam com os paredões de arrecifes de corais e tinham as suas embarcações quebradas. Ah, tá. Então, de lá para cá, né, se tornou muito comum a praia onde as canoas quebram. E, naturalmente, esses batismos, eles nascem assim, de formas casuais. Verdade. Formas casuais que você não espera, mas que você é surpreendido. E quando você menos espera, você já batizou um lugar, um território, por conta de um acontecimento inusitado. Então, a praia onde as embarcações desses primeiros visitantes quebravam, passou a ser a praia da canoa quebrada. Então, é uma história bem pitoresco. Eu lembro que era essa história que eu contava para os meus passageiros, para os meus turistas. E assim, e é aquilo que você falou, né? As celebridades são os moradores, né? As pessoas daquele povoado. Então, assim, teve uma época em que Canoa Quebrada era um lugar que a gente, morando aí no Brasil, a gente considerava que era um lugar muito distante de você chegar. Então, quando você falava que alguém ia visitar a praia de Canoa Quebrada, por já ter esse nome, né, diferente, as pessoas já ficavam assim curiosas, né? Assim, nossa, mas é tão longe essa praia, e por que o nome Canoa Quebrada? Então foi mais assim para a gente dar um início do que a gente vai continuar falando. Deixa eu dar aqui uma boa noite para minha amiga Mary Gourmet, lá de São Paulo. Boa noite, Mary. Então, o nome você já explicou. Agora, como é que ela se tornou uma praia assim conhecida mundialmente numa época? Porque pelos registros, na época hippie, 1969, 70, aconteceu um movimento hippie no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, como que essa praia passou a ser conhecida após esse movimento? É interessante, Mary, como independente dos tempos, o ser humano ele tem um poder, ele tem uma força de multiplicar as informações muito fortemente, né? É claro que hoje é como nunca, né? Devido às nossas tecnologias. Claro. Imagina que década de 70, 80, as pessoas elas continuam falando, bem ou mal, de lugares. As pessoas, elas se tornam veículos de divulgação de imagens, né? E as pessoas, elas se tornam, segundo o próprio conceito da administração de negócios, como os grandes impulsionadores do desenvolvimento de produtos e de destinos. Então, assim começa esse esplendor, esse conhecimento do que era e continua sendo Canoa Quebrada. Obviamente, a visitação começa com esses estrangeiros, com esses, vamos chamar aqui, mochileiros, categorizando, né? Um estilo de ser, viajar. E, a partir disso, Canoa Quebrada começa a cair no gosto do mundo. E é impressionante como o turismo é assim. Às vezes há lugares que você não entende o porquê deles
Exatamente. Tão fortemente, mas nós não podemos dimensionar o perfil do viajante, nós não podemos dimensionar o gosto do viajante, porque ele é eclético, não é? Ele é diversificado. Pode acontecer, né? Tem lugares que eu posso gostar e que outra pessoa não pode gostar. Tem lugares que eu percebo alguma coisa assim muito especial e que outras pessoas apenas foi mais um lugar que conheceu. Então isso é bem peculiar mesmo. E eu acredito que você deve lembrar, não exatamente na década de 70, porque nós não guiávamos nessa época. Não. Mas na década de 90, muitas pessoas chegavam com aquela informação. Eu quero conhecer aquela praia de naturismo. Aquela praia era Canoa que começou a ter esse destaque exatamente na década de 70 como a Praia da Liberdade. Da Liberdade, então, isso mesmo. Então veja que o tema liberdade, o tema natureza, o tema estilo de vida livre veio perfeitamente se encaixar na proposta de Canoa Quebrada. Então você vê Canoa Quebrada brilhando no mundo, não somente no Brasil. Canoa Quebrada é conhecida, eu falo assim, porque, por exemplo, tem pessoas aqui que nunca foram ao Brasil, americanos e americanas, do meu conhecimento, que nunca foram ao Brasil e que quando se refere, isso aí, gente, é uma informação interessante que eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu já tive a oportunidade, Alcine, de conversar com americanos que gostam da música reggae. Né, estilo assim, né, Bob Marley. E já chegaram para mim e falaram assim, você é do Brasil? Lá no Brasil, eles nem sabem que fica no Ceará, eles nem sabem que fica no norte, né? Na parte norte-oeste, né? Eles dizem assim, lá é uma cidade, lá no Brasil, olha, o Brasil é grande, né? Uma cidade do Brasil tem uma praia que eles gostam de reggae. Aí eu já sei, é Canoa Quebrada. Então, você entende, assim, é uma informação que ela chega a ser até... é como você falou antes, ela chega, assim, de uma forma... Pode até ser distorcida, mas, ao mesmo tempo, ela está levando a informação para as pessoas, né? Porque, a partir desse momento, eu tenho a obrigação, não só porque eu sou brasileira, mas porque eu sou cearense, porque eu trabalhei com turismo, aí eu vou esclarecer essa pessoa qual é o nome da praia, onde que fica localizado, qual é o nome da praia, qual é especificamente, né, que tipo de litoral existe. Então, para finalizar essa comunicação, eu não poderia só dizer exatamente assim, existe mesmo. Não, eu tenho uma obrigação de ensinar, de falar para as pessoas. E a partir daí, eles, hoje, como a gente tem, né, as tecnologias, e já teve gente assim que foi assim no telefone, no computador, já estou vendo aqui, é mesmo, Meire, você tem razão. Então, Canoa, ela tem essa coisa mesmo, assim, Alcine, de encantamento das pessoas, a partir do nome, dessa coisa da liberdade que você falou? Tem. E eu, assim, eu frequento muito Canoa Quebrada. Eu divido a minha residência hoje entre Fortaleza e Aracati. E, estando em Aracati, eu moro a 10 minutos de Canoa Quebrada. Sim. Pertinho. Então, muito perto. Você quer trocar comigo por alguns dias? Tem, por alguns dias tudo bem. Que delícia morar pertinho de Canoa. Eu amo Canoa. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, para você ter uma ideia, inclusive hoje eu conversando com o presidente da ASDEC, que é a Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada, porque como eu faço parte hoje do Conselho do Município de Turismo do Aracati, né, o conselho que diz respeito à parte de turismo, acaba que nós temos alguns relacionamentos e a gente fica por dentro do que está acontecendo mais nos bastidores, digamos assim, né? Claro. Não simplesmente como um morador, mas alguém que já tem acesso a outras informações. Certo. E aquele litoral ali de Canoa, aquela praia, são mais de 20 barracas estabelecidas naquele pedaço de praia, tá? E hoje eu costumo dizer que para aquele que visita, seja por motivo de turismo, ou seja, inclusive por motivo de trabalho, que eu vejo muita gente que vai ali na região a trabalho, a negócios, porque economicamente é uma região, é uma costa que tem se desenvolvido muito, a questão da cassinicultura,
das indústrias eólicas, isso é muito forte, não é? Sim. Então, o que ocorre? Você tem, eu diria que para cada perfil econômico, um produto. Então, você tem uma mega barraca com um estilo mais classe A, você tem algo mais simples. Da mesma forma como você, ao sair da beira-mar e se direcionar para a rua principal de Canoa, você ali tem para mais de 60 empreendimentos relacionados a alimentos e bebidas. Então, veja que é um local pequeno, mas é um local que te oferece serviços. E hoje as pessoas querem serviços. Eu lembro que naquele momento, naquele tempo que nós guiávamos, que era completamente diferente de hoje. Totalmente. Você atravessava quase que as dunas para poder estacionar o ônibus e o teu turista descer com a bolsa e você fazer aquela caminhada. Isso mesmo. Vamos contar aqui pro pessoal como é que era, gente. Naquela época dos anos 90, a gente tinha que descer a duna. Geralmente um guia sempre usava uma mochila nas costas, porque a gente tinha um monte de coisas, né? A gente tinha folhetos para vender os passeios, tinha o material de trabalho da gente, né? Uma calculadora, porque era assim que funcionava o trabalho do guia naquela época, né, Alcine? Então eu lembro que tinha que ter uma resistência física muito boa, porque a gente tinha que descer a duna com os turistas e a gente tinha assim que fazer tudo, né? Para não demonstrar que aquilo ali era muito pra gente. Passar 2 horas quase dentro do ônibus, falando, explicando o roteiro, e quando chegar em Canoa ainda tem que descer uma duna, não com roupa de praia, mas com uniforme, né? Uma short, uma camiseta da agência, eu lembro disso muito bem, um tênis e às vezes um chapéu na cabeça, porque o sol era muito forte, e chegar lá embaixo e ainda ficar acompanhando o turista na barraca. Era duro o negócio, mas a gente gostava do que a gente fazia, né? A gente amava. A prova é a quantidade de anos que fizemos e que muitos ainda fazem, né? Eu acredito que tem pessoas aqui, talvez, do Sindicato dos Guias de Turismo, mas, assim, o tempo passou, o perfil do cliente mudou. Sim. E os serviços também mudaram. Então, hoje você tem o conforto, né? Você tem a facilidade de encostar teu carro na porta da barraca. Olha que luxo. Olha que chique! Né? Então, eu não consigo, sabe, Meire, não fazer um contraponto entre o que é e o que era. Porque é por isso que eu digo, melhorou, claro que melhorou. Não tem como negar isso. Não estou aqui fazendo apologia a governo, a política não é isso, mas a gente precisa ser coerente de que entre caminhar com a mochila nas costas, arrepiando 40, 50 turistas por uma falésia, descendo com todo cuidado para ele não cair, e hoje ele descer confortavelmente na porta de uma barraca e ser recebido pela equipe de garçons, pela equipe de bugueiros, pela equipe do passeio. Isso. Eu fui recebida, da última vez que eu fui em Canoa, eu fui recebida assim, me trouxeram um prato de fruta com água de coco. Eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa, assim, a barraca muito receptiva. Não é porque era eu, não, era todo mundo que estava fazendo o passeio, entendeu? Como uma forma de você ter ali, se refrescar, tomar uma água de coco, já chegar, já curtindo o local. Mas eu entendo quando você diz que a gente faz essa comparação, porque é uma forma da gente refletir como era antes e como está hoje, como as coisas melhoraram. Que isso é um prazer que a gente tem de falar, né? Ninguém aqui está fazendo nenhuma crítica a nada que aconteceu no passado. Então, Canoa ainda continua sendo essa praia conhecida assim mundialmente. E hoje em dia, o que a gente deve saber antes de conhecer Canoa Quebrada? Assim, na tua opinião, o que a gente deve saber antes de visitar Canoa? Bem, eu tenho muita alegria de levar convidados ao Aracati. Eu tenho muita alegria, amigos que são do Brasil, que são do exterior, e eu acho que o espírito de guia não sai nunca, sabe? O espírito de guia, ele vive. Ele vive. É verdade. Ele foi um guia, porque quando eu menos espero, eu estou sendo guia, né? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante, e eu também achava na década de 90, quando eu guiava,
era dizer a distância. Então, qualquer pessoa que vai para um lugar, ele precisa saber onde é esse lugar. Qual é a distância? Quanto tempo eu levo? O que é que eu posso fazer nesse percurso? Mas o legal é que há muitas outras informações desafiadoras, instigantes, apaixonantes, que contrapõem a uma distância de 150 quilômetros. É o que você vai fazer lá. É o que você vai viver lá. E viver, para mim, é hoje. Viver é a experiência daquele momento. Claro. Se eu vou, eu vivo. Se eu não vou viver aquilo ali. Eu vou viver outra coisa. Então, saber que você tem a possibilidade de se relacionar com a natureza, eu acho que é um entendimento que ele precisa saber. E eu observo que hoje nós fugimos muito do urbano. Nós fugimos muito do estresse, da rotina, das pressões do dia a dia e buscamos o que um sociólogo, que é o do Mazedier, define, que eu acho fantástico. Buscamos o ócio produtivo. O ócio produtivo, muito interessante essa colocação. É fantástico. É eu entender que eu preciso não fazer nada e ao mesmo tempo fazer alguma coisa para o meu bem-estar mental, para o meu bem-estar emocional, né? Então, ao falar daquele destino, eu preciso explicar que você terá a oportunidade de pôr em prática esse ócio produtivo. Seja no momento que você vai estar no alto da duna, tomando água de coco. Olha que legal. Dá vontade de ir agora. Dá vontade de ir agora, porque é muito convidativo. Isso. Desde esse momento que você vai estar no alto da duna, você não vê edifícios, mas você vê natureza. Desde o momento que você vai sentar na beira do mar, numa barraca, para degustar um peixe fresco, isso é muito importante. Isso. É parte de outro encantamento, que é a questão do alimento e da bebida, né? Que marcam um destino. Muitos lugares, eles são procurados pela comida e pela bebida, né? Então, é um elemento muito importante dentro do turismo. Trazer a mente desse visitante, que ele tenha a oportunidade de se relacionar com pessoas que são diferentes deles, porque tem uma outra cultura, não mais importante, não menos importante, mais valiosa como a do visitante, e isso hoje atrai muito o visitante. Essa singularidade desses territórios que são diferentes do meu, e que eu posso ser envolvido em práticas que eu até desconheço, mas que por informações da mídia, eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Que é o prazer de estar, seja num território mais urbano edificado, que é o centro do Aracati, ou eu estar na beira-mar da praia, de Canoa Quebrada, ou mesmo em praias vizinhas a Canoa, porque o município tem outras praias. Tem outras praias, sim. Hoje nós estamos falando, né, especificamente de Canoa, mas nós sabemos que o município de Aracati tem outras praias. Isso aí é conteúdo para uma outra live, porque exatamente. Aracati, a cidade de Aracati, a história de Aracati merece realmente que a gente faça essa relevância, né, da história, da cultura. Eu tenho excelentes recordações de Aracati, daquela cidade, aqueles casarões, aqueles azulejos, aquelas ruas, aquelas calçadas, né, de pedra. Então, assim, é tudo muito lindo. Mas, como o nosso tema aqui é mais relacionado à canoa, então, quando você explica desse encantamento do turista, eu acho interessante que realmente, antes de conhecer, tem que se perceber tudo isso, porque lá ainda existe essa infraestrutura dos passeios, né, que você pode fazer a partir da praia, não é isso? Com certeza. Esse relacionamento com a natureza, ele pode ser possibilitado de várias formas, né? E muito tradicional, que permanece até hoje, é o passeio de buggy. Lógico, porque você tem percursos a conhecer que facilitam o teu deslocamento por conta de dunas, de falésias. Tem pessoas que optam por um passeio pela manhã, mas outras optam por um passeio à tarde porque querem ver o famoso pôr do sol. Pôr do sol, isso. Então, isso é uma possibilidade dupla, dependendo do gosto do visitante. Há aqueles que querem ter a experiência mais profunda com o mar. Como se sente um pescador numa jangada
no mar, tendo eu a oportunidade de estar com ele, trocar ideias a respeito do cotidiano dele e, ao mesmo tempo, ter um banho de mar através de um passeio de jangada. É outra possibilidade de envolvimento com o ambiente do lugar. Seja o parapente, seja o quadriciclo. Nossa, é muito completo o lugar. É muito completo. E isso é legal porque também, de repente, tem aquele visitante que ele não quer fazer nada disso. Ele quer chegar, ele quer sentar e ele quer simplesmente apreciar a brisa, apreciar a gastronomia e gastronomia. E ele sai satisfeito da mesma forma do outro que de repente escolheu fazer várias outras opções. Isso é muito legal, essa diversidade de opções à beira-mar de Canoa Quebrada. Muito legal. E também, assim, eu acho também que tem a rua principal, né? Ainda é Broadway, não é? Broadway, a rua principal. Sim. Então, sim, ali tem muito artesanato também, tem muitas lojas, né? Tem um comércio ali bastante bacana para o turista. Para levar, para comprar alguma coisa de lembrança, assim, porque o artesanato no Ceará é uma coisa super divulgada, né? É tudo tão lindo, tem tantas opções. Então, ainda tem aquele turista que, além de conhecer tudo, né, fica na parte da praia, desfruta de passeio ou não, ou só curte a brisa, ou faz um passeio de jangada, né, toma uma bebida, come uma comida fresca, conversa ali. Porque eu acho também que é muito interessante essa coisa do turista, que eu acho que só acontece em Canoa. Eu assim, na minha opinião, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que é só Canoa que existe essa coisa da pessoa local. Eles, assim, eles têm esse envolvimento de falar para as pessoas, de divulgar muito. Isso ainda é muito presente em Canoa? Isso é muito... Eu vejo que isso é presente pela própria consciência, pelo próprio entendimento da importância do que é o turismo hoje. Tá. Não que no passado não fosse importante, mas o turismo, ele cresce de uma forma, assim, intensa, né? Então, a própria questão da educação que tem chegado hoje, das capacitações, a gente precisa também trazer isso à questão do desenvolvimento, né? Então, hoje, a formação que chega através da mídia, do computador, seja um curso gratuito ou seja um curso pago, ou seja, as pessoas hoje, elas têm muita informação e percebe-se o quê? Que esse visitante que vem muito informado, ele também precisa estar com pessoas que são informadas. Porque há muitas curiosidades, há muitas perguntas, há muitas dúvidas. Então, acaba existindo um acolhimento, né? Que realmente está presente desde aquela pessoa que pode ser a mais simples, que vai se relacionar com o turista, até aquela pessoa de repente que estudou um pouco mais. Então, o acolhimento é uma realidade do lugar. E quando você tocou aí no tema do souvenir, do artesanato, nossa, é muita coisa linda de se ver. É muita coisa linda de se ver. E agora, recentemente, a Broadway, ela teve uma transformação muito importante em relação à estrutura. Está belíssima. Sempre foi muito bonita, mas está mais organizada, mais florida, mais iluminada. Colorida. Mais colorida, exatamente. Então, ali é um local muito pulsante. Porque, às vezes, eu chego lá em Canoa para jantar terça-feira. E eu me admiro. Nossa, quanta gente! Terça-feira. Eu chego sexta, está lotado. Então, é um local que realmente atrai muita gente. E eu diria que pós-pandemia, aliás, não sei se pós-pandemia, eu vou chamar de pós-isolamento, digamos assim, né? Que a pandemia, infelizmente, ainda continua em alguns aspectos. Mas a gente vê hoje um movimento muito regional, muito de territórios regionais. Ou seja, hoje você chega, é muito carro do entorno, dos estados próximos que visitam de uma forma que eu particularmente não via antes. Então, é essa necessidade hoje de sair, de buscar, e o que é que eu tenho perto de mim para aproveitar, que de repente antes eu viajava
para longe para poder aproveitar. Então, a gente percebe hoje esse perfil muito forte do visitante regional também. Isso é maravilhoso. Olha, a Rose está falando aqui, ainda não conheço Canoa. Rose, você tem que ir para Canoa esse final de semana, você não pode deixar de conhecer Canoa. Eu sei que você gosta tanto de viajar, então vai visitar Canoa, tá? Vale a pena, gente. É um dos lugares mais lindos que eu posso dizer para vocês, como eu falei antes, eu considero uma das praias mais lindas do Brasil, tá? As outras eu gosto, mas eu acho que Canoa ela tem um encanto muito especial. Bom, continuando aqui o nosso papo, então a gente já falou um pouquinho do que a gente deve saber antes de conhecer Canoa. E aí, vamos falar um pouco assim das atrações turísticas. Eu acho que você já falou, né? Que tem a parte de artesanato, gastronomia, os restaurantes, tem uma estrutura melhor. A Broadway, que é a avenida principal. Vamos explicar para o pessoal aqui por que chama Broadway? Na verdade, a gente acaba se remetendo a esse batismo, digamos assim, local, né? Quando Canoa Quebrada começa a ter esse glamour internacional, a presença dos estrangeiros começa a se misturar com a presença do nativo. A prova é que muitos casaram, muitos constituíram família, e hoje é super comum você ter famílias que já são descendentes dessa miscigenação, digamos, né? E as pessoas viam aquela rua, aquele ambiente pulsante, e muitos acabavam batizando como algo parecido à própria Broadway, por conta do glamour, do movimento. Por conta desse glamour, né? Exatamente, da criatividade. E, às vezes, é o que eu comentei, sabe, Meire? Só precisa levantar a bola para os demais chutarem para o gol. É muito mais ou menos isso. E, a partir de então, ficou a Broadway de Canoa Quebrada. Que, na verdade, aquela rua tem um nome, ela foi batizada por algum nome de algum morador, de uma pessoa importante? Dragão do Mar. Sim. Dragão do Mar, porque nós sabemos pela história do Ceará, que Dragão do Mar é um filho ilustre do Aracati, tanto é que o aeroporto se chama Aeroporto Dragão do Mar, Aeroporto do Aracati, Aeroporto de Canoa Quebrada, né? Também tem esse nome lá. E Dragão do Mar teve uma relevância histórica e social muito profunda, nacionalmente, em função de ser alguém que lutou a favor da libertação, né? Da abolição. Então, era um nativo, era conhecido como Chico da Matilde, porque era filho da Matilde. E é interessante como, em alguns lugares, você diz é o Chico da Matilde. Você chama a pessoa pelo nome dos pais. Isso é uma coisa bem, bem característica de Canoa. Assim, eu via muito isso na minha época. Assim, você chamar alguém, era filho de fulano, né? Tinha sempre uma relação paternal ou maternal. Isso é muito interessante. Então, o nome Dragão do Mar, mais popularmente conhecido como Broadway. Broadway, exatamente. Certo. Então, as referências históricas, tanto é que se você fizer uma pesquisa, né, vai aparecer Dragão do Mar e Broadway, mas as pessoas chamam de Broadway, e assim é o conhecimento que se dá de um ambiente assim altamente vivo, altamente eclético e que atende a vários gostos, né, dos visitantes. Muito legal. E já que a gente está falando um pouco assim de nome, todas as pessoas que vão em Canoa, elas observam que tem uma meia-lua e a estrela esculpido nas falésias, né? Existe um símbolo, essa explicação desse símbolo nas falésias da praia de Canoa Quebrada? Também existe algo assim pitoresco para comentar para as pessoas? A gente acabou falando de filho ilustre, né? De Dragão do Mar, e vai falar de outro. É o Chico Elisiário. Elisiário. Exatamente. Então passa por ele, né? Exatamente com a chegada de estrangeiros que desejaram um souvenir, algo mais especial. No caso, a história conta, a historicidade de que era um casal vindo do Paquistão, que tinham
um apreço, um nacionalismo pela lua e a estrela, e pediram para que o artesão fizesse, esculpisse algo que retratasse, né, esse nacionalismo deles. E ele ali fez o desenho e esculpiu. Antigamente, não sei se você lembra, mas falava muito no casco da tartaruga. Isso, artesanatos, né? Mas hoje isso ninguém fala mais, até porque com as questões ambientais, né? Claro. Não se sustenta esse tipo de trabalho, né? E ali, aquela obra que foi feita a pedido daquele casal, na verdade, foi só uma desculpa para algo que tomou uma proporção tão grande que hoje virou símbolo de Canoa Quebrada. Símbolo de Canoa Quebrada, a meia-lua e a estrela. Gravada, sim, não somente no souvenir, no artesanato, mas também na própria falésia, na praia. Sim. E na Broadway. Então, assim, tudo que você vê, você vai ver essa lua e a estrela, que remonta a essa questão histórica, que a comunidade conta, que você vê na internet, essas informações que os guias de turismo também contam. E aí, mais uma vez, você vê a presença do filho ilustre, do morador e desse batismo local dando nome aos lugares. É mais ou menos por aí. Muito interessante, né? Nossa, é tanta coisa. Eu sou muito saudosa por Canoa, sabe? Porque, assim, mesmo quando eu trabalhava de guia, era um lugar que eu gostava de ir, assim, em período, assim, de viagem, para passar o dia em Canoa. Porque, assim, aquelas falésias, a comida, as pessoas, era tudo muito simples, mas era de uma forma, assim, maravilhosa. Se bem que agora tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, não perdeu encanto nenhum. Porque eu acho que continua sendo ainda um dos lugares assim, mais visitados de litoral no Ceará. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, além do que a gente conversou aqui, Elcine, a respeito de Canoa, de Aracati, algo que você acha que é relevante a gente falar para as pessoas que têm interesse de conhecer Aracati e Canoa Quebrada? Bem, como o foco da nossa conversa foi especificamente Canoa, não é? Aracati, mas eu apenas acrescentaria a informação de que aqueles que se sentirem motivados, que queiram conhecer ou rever esses lugares que nós falamos hoje, estejam com o coração aberto para muito mais, porque há muito mais para conhecer nesse território chamado Aracati. Sim. E todos os ambientes que fazem parte dele. Eu, particularmente, hoje, eu trabalho na minha tese de doutorado a construção de roteiros que somam ao litoral diante da potencialidade que o município tem. E, às vezes, a gente não alcança, não sabe, mas tem muita coisa interessante para aquele que gosta do mar, para aquele que gosta do urbano, para aquele que gosta de um turismo mais comunitário, para aquele que gosta mais da gastronomia, para aquele que gosta mais da arte. Então, Aracati tem tudo isso para oferecer. E eu, assim, para encerrar, embora não tenha nascido no Aracati, mas hoje eu me sinto aracatiense de coração. Que legal! E acho muito lindo o slogan. Como eu disse, não é fazendo apologia a partido nem político, mas eu acho muito lindo o slogan do município, que é alegria de ser aracatiense. Então, ai, que lindo! E Aracati também tornou-se uma cidade muito conhecida na época de carnaval, né? Porque eu fui muitos carnavais em Aracati. Assim, era a cidade, a gente tinha o carnaval e ao mesmo tempo a gente tinha a ida às praias, né? Não só Canoa Quebrada, mas Jorlândia, aquelas outras praias, Icapuí, né? Daquela parte lá, daquele litoral também que é muito lindo, tem muita coisa boa. Então, assim, em Aracati existe um trabalho, agora eu vou fazer essa pergunta que é minha. Existe um trabalho assim, onde as pessoas podem chegar em Aracati e conhecer um pouco da história? Existe assim, um núcleo, um local onde as pessoas vão e conhecem alguma coisa, sabe um pouco da história local? Sim, eu diria que... Um centro de turismo, alguma coisa? Pronto, com esse desenvolvimento do turismo, você se depara
com informantes turísticos que Certo. existem, certo? E eu diria que o próprio Instituto Federal, ele hoje na formação de guias de turismo, que é um dos nossos cursos, anualmente também forma profissionais que estão à disposição Certo. para prestar esse atendimento tão precioso que é o guiamento profissional. Então, eu diria que nesse aspecto educacional, de informação, Aracati também tem muito no que diz respeito à possibilidade de serviço, de acompanhamento, desde que o cliente busque a informação. Porque, certo, às vezes, não sabe que tem, mas ele também precisa buscar nas fontes. Isso. Vamos falar, gente, eu estou falando aqui para vocês como informação, tá? Nós estamos aqui diante de uma profissional do turismo que passou todas essas dicas aqui para a gente, toda a informação. Então, não deixem também, tá, de visitar Aracati. Vocês já perceberam que tem assim um monte de coisas interessantes, de história da cidade, de gastronomia. A cidade em si, eu acho a cidade linda, com toda aquela característica, né, dos azulejos, das casas. Então, assim, eu tenho ótimas recordações. Na minha cabeça vem assim um filme da rua principal, assim, aquelas casas todas muito bem desenhadas e aquela calçada. Então, assim, é muito lindo a gente saber que ainda existem cidades históricas, assim, para a gente ver que contam uma história bastante importante, principalmente para o Ceará, né? Para nós que somos cearenses, nordestinos, brasileiros. Então, Elcine, eu estou muito feliz pela sua participação aqui no Made na Web. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite. Em nome do Alberto, lá do Sindicato dos Guias de Turismo do Ceará, que é sempre o Alberto Augusto. Beijo, Alberto, meu amigo, que é sempre quem me socorre quando eu preciso de guias, não só do Ceará, mas também de outras regiões. Então, obrigada, Alberto, por ter lembrado da Elcine Falcão, dela ter vindo aqui conversar com a gente, participar. E eu não tenho palavras para te agradecer a informação que você trouxe hoje aqui para a gente. Muito bom te ver, amiga, colega de turismo. E agora você tem uma amiga aqui em Atlanta, tá? Obrigada. Obrigada, Elcine, de coração, tá? Você tá linda, tá linda e fazendo um excelente trabalho no turismo no Ceará. O Ceará tá em boas mãos, tá, pessoal? Tchau. Tchau, obrigada.